Olá, estamos começando mais uma edição do Ouvindo a Consciência, o podcast da 5LB Brasil. Hoje vamos conversar sobre algumas frases que nos impactaram e delas vamos desdobrar outros assuntos que têm sim relações com as 5 leis biológicas do Dr. Hammer, mas que também trazem outros conteúdos e outros conhecimentos vivenciados pelo André Shediek, que está aqui conosco e vai compartilhar o seu conhecimento para que a gente possa também crescer um pouco mais e usufruir desse conhecimento, vivenciar desse conhecimento, sobretudo, né, André? Acho que esse é o propósito, vivenciar o conhecimento. E até, eu já falei, né, André, mas antes de passar a palavra, vamos começar com uma frase de Joanna Macy. Ela diz assim, ó, de todos os perigos, entre os desafios que enfrentamos, desde o caos climático até a guerra nuclear, nenhum é tão grave quanto a insensibilidade da nossa resposta. Essa foi uma frase que te chamou a atenção, né, André? Sim, sem dúvida. Bom, legal começar esse papo, sempre interessante, porque são coisas do dia a dia que a gente está o tempo inteiro atuando na prática clínica, nas relações sociais, né? E também quando você fala das 5 leis, né? E de outras ciências, outras áreas, na verdade ela é só um modelo de organização de coisas que estão cada vez mais evidentes, né? A neurociência tem trazido muitos avanços nessas perspectivas. A neurobiologia do trauma, a neurobiologia do afeto, as relações sociais e o impacto delas na nossa qualidade de vida, tudo isso tem conversado bastante. E chega nessa questão, né? Claro, são muitos conhecimentos que estão ajudando, né? E o propósito desse conhecimento, assim como a frase da Joanna Macy, né? Tem uma frase do Aristóteles que é muito interessante, que ele fala a ideia do conhecimento não é para ter mais conhecimento, e sim para que possa ter ação, né? E o grande desafio, né, de como agir no mundo sabendo sobre isso, né? E um ponto interessante também muitos estudos novos interessantes dizendo que quando a gente faz com a intenção e sabendo o que acontece, a nossa resposta fisiológica muda. O fato de reconhecermos isso aumenta o nosso nível de implicação, de responsabilidade nesse processo e requer estratégias ou possibilidades de ação. E aí está aí o grande desafio, né? Para muita gente é tão natural hábitos, comportamentos, né? É como eu sou, é como eu respondo, né? Como se essas coisas fossem imutáveis, inatas, né? E, na verdade, não. Elas são promovidas, desenvolvidas através dos padrões de vínculo, através das relações que estabelecemos, através de como necessitamos nos organizar. Tanto é que cada um, ouvindo isso, pode observar que, em determinados contextos sociais, a pessoa tem um comportamento, em outro contexto é mais retraído, em outro contexto é mais piadista, em outro contexto é mais tímido, em outro contexto, na família da mãe é a pessoa que resolve tudo, na família do pai é a pessoa mais quieta, né? Porque são mecanismos de resposta e de organização que a gente faz em relação ao meio, né? E a possibilidade de mudar, e não de mudar no sentido de deixar de ser o que somos, e sim flexibilizar a nossa existência, aumentar as possibilidades de ação, é o que permite vantagens, né, adaptativas em relacionais em contextos diferentes, né, em contextos novos, né? Então a gente tem atravessado cada vez mudanças mais rápidas no ambiente social, então a capacidade de se organizar em relação a isso também interfere na nossa saúde, né? Então, a gente poder discutir os mecanismos de resposta, né? Como respondemos a isso, e aí a resposta também é uma ação, né? E ela pode ser de uma maneira reativa, ou seja, uma resposta quase reflexa, ou ela pode ser de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais reflexiva, e a possibilidade de ir se desenvolvendo dentro disso, né? Então, a gente vai sempre trabalhando o que as 5 leis permitem nos trazer, como padrões de funcionamento nosso no mundo geram necessidade de organização
sistêmica, organização fisiológica, organização comportamental. Então, todas essas respostas são necessidades de organização frente àqueles contextos, né? Então, poder falar sobre isso, né? Porque perguntar para todo mundo tem uma wish list, uma lista de desejo, o que quer fazer, né? E não é uma coisa tão simples, né? Fazer. Todo mundo tem uma lista de coisas que gostaria de fazer e percebe que chegar e colocar na prática não é tão simples, né? Então, o que se interpõe entre isso? O que eu gostaria de ser e o que eu sou, o que eu tenho vontade de fazer e o que eu acabo fazendo. E o que se interpõe? Por que existe tanto essa dificuldade da gente colocar em prática aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente sabe que é importante? Como a gente consegue fazer uma leitura? É possível? O que se interpõe entre essa ação livre, consciente, de maneira organizada e etc., são as nossas histórias, os nossos mecanismos de defesa, as nossas organizações aprendidas, né? E que muitas vezes estamos atuando no mundo a partir de uma defesa a um trauma, né? Então, a partir de uma fisiologia ou de um comportamento focado no trauma. E sem dúvida, afeta a possibilidade de organização e de resposta. Todo mundo, em algum momento, já se viu respondendo de uma maneira em que você fica surpreso com você mesmo, né? Ou que fala, caraca, eu usei uma frase igual o que o meu pai usava, ou da minha mãe, e eu não gostava. Em educação de filho, então, isso é um fantasma que está toda hora atuando. E isso está muito relacionado com esses mecanismos implícitos, esses mecanismos que estão gravados em nós, mesmo que não tenhamos acesso, né? Então, quando a gente responde dessa maneira, isso é uma reatividade a esses elementos que seguem presentes, né? E aí é o mais legal da história, não é sobre mudar a forma de responder, e sim sobre diminuir a nossa reatividade, ganhar a capacidade de gestão, de processamento dessas experiências, para que hoje a gente possa ter essas experiências como recurso e também várias outras, né? A Rosa Luxemburgo tem uma frase também ela fala: só quando nos movemos que conseguimos reconhecer as correntes que nos prendem, né? Então, nos momentos em que a gente vai se movimentando e respondendo, vão aparecendo padrões que diferem entre o que eu gostaria de expressar e o que eu expresso. E aí tem uma oportunidade enorme de conhecer mais uma parte nossa que ainda segue nos guiando nesse sentido. Mas uma coisa muito interessante e importante, entendemos que há um senso de coerência nessas respostas. E se há um senso de coerência nessas respostas, a gente pode se aproximar delas de uma maneira mais amorosa, cuidadosa, e não de um lugar crítico, de um lugar severo, de um lugar, eu não consigo fazer tal coisa, eu sou péssimo nisso. E a possibilidade de escutar. O que te impede de agir assim? Quando você age assim, o que você sente, né? Estabelecer novas maneiras de relacionarmos com a gente mesmo. É muito comum que a gente reproduza a conversa interna nossa, seja a reprodução de como nos tratavam. De como, através de críticas, através de comparações, através de apontamentos, e a gente vai aprendendo a se relacionar com a gente mesmo da maneira que se relacionavam com a gente, né? Então, essa perspectiva da coerência, que existe uma coerência que precisa ser escutada, pode ser escutada e permite conhecer um cantinho bem oprimido ou bem guardado nosso, é a chave. Várias definições de trauma, mas uma delas o Peter traz: o trauma é o que fica dentro de nós na ausência de um testemunho empático. Ou seja, se essas experiências, independente das experiências, claro, tem traumas, tem eventos que têm um potencial traumático muito maior que outros, mas independente disso, a gente fala, o trauma está na fisiologia e ele se dá pela o que fica dentro de nós na ausência de um testemunho empático. Ou seja, existe a experiência que eu senti
e existe um desamparo no sentido dessa testemunha empática. E como a gente, tendo essa consciência, pode ser amparo para esses temas. Quando a gente reconhece esse senso de coerência, escuta, cuida de uma maneira atenta e de uma maneira amorosa, a gente consegue ser amparo para isso e a possibilidade de ampliar as respostas, né? Então, um pouco sobre isso. Então, o que se interpõe é o nosso passado que segue vivo no nosso corpo.